Olá, que tal descobrir as informações de e-mail que estão incompletas e incorretas aqui no Google Planilhas? Então, hoje eu vou te ensinar 3 passos que nós vamos utilizar aqui. O primeiro, nós vamos converter esses dados em tabela. Depois, nós vamos identificar quais e-mails estão incompletos. E, por último, nós vamos retornar aqui o nome dos funcionários que estão com esses dados incompletos. Então, acompanhe comigo. Bora lá! Bom, aqui eu tenho agora os nossos dados que nós precisamos converter em tabela. Então, para isso, eu vou selecionar aqui todo o meu intervalo, vamos vir aqui no menu Formatar e vamos escolher essa opção, ó, Formatar como tabela. Quando eu clicar, ele já vai transformar esses dados em uma tabela. E aqui nós podemos renomear para a tabela de funcionários. Legal! Agora eu tenho os dados para trabalhar. Agora, nós temos uma funcionalidade aqui que o Google Planilhas liberou, que nós podemos agora condensar essas informações, ou seja, deixar ela menorzinha. Então, vou marcar essa opção aqui, ó, mostrar visualização condensada. Pronto, ó, veja que ele deixa a tabela mais enxuta. Bom, legal, os nossos dados aqui, agora nós precisamos verificar as informações. Bom, primeira coisa que eu preciso saber é quantos e-mails eu tenho aqui que não estão preenchidos. Eu posso usar a função, por exemplo, contar vazio. Vou selecionar aqui, vou selecionar todo o meu intervalo e vamos ver que aqui, vou fechar parênteses, ele trouxe o resultado de 10, ou seja, nós temos 10 e-mails que não foram preenchidos. Mas é isso mesmo? Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, nós temos 10, porém tem esses dois aqui que não foram contabilizados. Por quê? Porque a função contar vazio, ela conta somente as células vazias. E aqui nós temos algumas informações que não estão vazias. O traço representa um valor. Então, para isso, nós temos que resolver de uma outra forma. Como? Eu vou criar aqui agora uma nova coluna e vou renomear aqui para e-mail válido. E vamos incluir aqui uma outra função para verificar se esse e-mail é válido. Então, para isso, vamos iniciar aqui com sinal de igual e vamos colocar a função isEmail. Ela verifica se um valor é um endereço de e-mail. Vou selecionar e aqui ele está me pedindo o valor aqui da minha coluna, certo? Então, vou colocar aqui, vou fechar o parênteses e dar um Enter. Vou aceitar aqui o preenchimento automático e note que ele me trouxe o resultado de true e false, ou seja, verdadeiro e falso. Legal, se você observar agora, inclusive o traço agora está trazendo como false, ou seja, me dizendo que esse não é um e-mail correto. Legal? Bom, mas essa informação de true ou false não é muito amigável de se ficar visualizando ou identificando essa informação. Como nós podemos melhorar isso? Nós podemos vir aqui, selecionar editar coluna e marcar essa opção caixa de seleção. Quando eu selecionar, note que ele vai transformar o resultado de verdadeiro em falso nessas caixinhas, onde o verdadeiro fica marcado e o falso não está marcado. Legal! Então, já conseguimos identificar agora quais funcionários estão com e-mail preenchido ou não. Se eu quiser saber a quantidade agora, eu utilizo uma outra função, que é a função igual conte.c. Eu já tenho alguns vídeos aqui no canal ensinando como usar essa função. Vou deixar aqui na descrição, caso você queira assisti-lo depois desse vídeo, ok? Bom, então, vou selecionar aqui e o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui, ó, todo esse meu intervalo. Vou dar um ponto e vírgula e agora, como critério, nós vamos utilizar aquele valor false. Então, vou colocar aqui false. Vou fechar agora o meu parênteses e dar um Enter. E pronto. Veja que agora ele me trouxe o resultado de 13. Mas 13? Como assim? Aqui nós não tínhamos 10 mais 2, então teria que trazer 12. O problema é que, dessa forma, ele não verifica se o e-mail é válido. Já a função, ela verifica. E se você notar aqui, ó, o Diego Almeida, ele está falando que o e-mail dele não é válido. E se identificarmos aqui, realmente não é. Tem um ponto, o que deixa esse e-mail inválido. Então, utilizando essa função, a gente consegue, inclusive, pegar esses casos. Pronto, agora nós já sabemos quem não está com os dados cadastrados. O que precisamos fazer agora? Agora nós precisamos retornar essas informações, ou seja, quem ainda não terminou o seu cadastro. Então, para isso, nós vamos utilizar aqui uma outra função chamada filter. Então, vou iniciar com o sinal de igual e vou colocar aqui, ó, filter.
Agora, ele está me pedindo para selecionar qual o intervalo que eu quero retornar. No caso, eu quero retornar aqui o nome, certo? Então, vou selecionar todo o intervalo de nome. Legal. Ponto e vírgula. E agora ele vai me perguntar que condição que você quer usar para filtrar esses valores. No caso, nós queremos utilizar a função de e-mail válido, certo? Então, vou selecionar esse cara e eu quero que o valor seja igual a falso, porque o falso significa que os e-mails não são válidos. Então, vou colocar aqui false. Vou fechar agora o meu parênteses e vou dar um Enter. Pronto. Note que agora ele trouxe todos os nomes de quem não está com um e-mail válido. Aqui eu posso colocar nome, mas seria interessante também eu colocar o quê? A informação de telefone, para que a pessoa que receber essa lista possa entrar em contato com essas pessoas. Então, como eu faço isso? Vou colocar aqui, ó, telefone. Agora, vamos voltar aqui na nossa função filter e vamos adicionar um pequeno código aqui, ó. Lembra que nós selecionamos aqui a informação do nome completo? Então, aqui agora nós vamos ter que trabalhar com um intervalo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui o colchetes, vou vir aqui no final, colocar 2 pontos e vou abrir e fechar novamente o colchete e vamos colocar dentro do colchete a informação de telefone. Então, vou colocar aqui, ó, telefone. Beleza, nós não abrimos esse colchete, então agora nós temos que fechá-lo. Pronto. O que ele fez? Agora ele selecionou essas duas colunas para retornar como resultado. Vamos agora só dar um Enter e pronto. Veja que agora eu tenho tanto a informação de nome quanto telefone. E se você quiser agora, pode pegar essa informação e mandar por e-mail ou por WhatsApp para a pessoa que vai entrar em contato com esses funcionários. Gostou desse conteúdo? Então, não esqueça de dar um like, se inscrever aqui no canal para receber mais informações sobre o Google Planilhas e comente aqui embaixo qual outra função você gostaria de aprender. Um grande abraço e te encontro no próximo vídeo!